Graças ao bom Deus, que o Deus da Bíblia possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E estamos juntos aí mais um dia e que esse dia seja um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vitória. Eu sou Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus, bem ali do centro de Magé. E estaremos juntos no decorrer dessa programação, onde tem cada notícia maravilhosa, são muitas as notícias e certamente o Deus da Bíblia vai abençoar muito a sua casa, fazendo com que você receba paz. Pastor, eu tenho passado por muitas lutas na vida, eu tenho enfrentado muitas dificuldades. O que fazer diante dessas dificuldades? Como agir? Como proceder diante da luta, da batalha? No decorrer dessa programação, nós vamos acompanhar a história, um relato de fé de uma mãe que colocou ali o coração diante de Deus, começou a lutar, como a história do Pedro Oliveira. Começou na escolinha de futebol, aconteceu um acidente e dali nós vamos entender melhor a história, mas aquilo que tinha tudo para dar errado deu certo porque buscou em Deus. E falando em buscar em Deus, você pode preparar o seu copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos realizando uma prece em seu favor, realizando uma oração em favor dessa situação aí difícil, dessa luta. Ou talvez você esteja se preparando, né? Bem cedinho acordou aí, está acompanhando a programação, se preparando para uma oportunidade hoje, vai passar para aquela porta, né? Uma entrevista de emprego, aquela audiência, algo que você tem para resolver. Tenha certeza, vamos orar, vamos colocar diante de Deus e tudo vai dar certo. E falando em dar certo, você pode compartilhar com pessoas esse programa maravilhoso, que sempre vem ao ar nesse horário, como também você pode acompanhar através da rede social, através do YouTube, lá, pesquisa lá, né, na lupa lá, Palavra Urgente, ou então também do Instagram. Você se inscreve ou começa a seguir e vai ser sempre notificado a cada programa, que coisa boa, né? Então, em Deus venceremos. E falando que em Deus venceremos, em coisas boas, em histórias maravilhosas, nós vamos ao relato de hoje. O relato que mostra realmente que vale a pena agir a fé e não aceitar a luta, não aceitar a adversidade, mas sim encarar toda e qualquer situação de maneira positiva. Algo que eu sempre digo ali na igreja, pastor, o que é encarar de maneira positiva? É você olhar para a situação e falar assim, é um problema? Vai dar certo, eu vou vencer. É uma oportunidade? Olha, vai dar certo, eu vou vencer. Por quê? Porque é como disse o apóstolo Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor Deus seja a sua fonte de força, de inspiração e de ânimo. Vamos então aqui ao relato? Conosco, aqui na tela. Pedro, ele participa de uma escolinha de futebol e em um desses treinos ele retornou para casa e disse que tinha caído e tinha se lesionado, tinha tido uma queimadura na queda, tinha assado na queda. Nós fizemos a automedicação em casa com os paliativos que costumamos usar em casa. Criou uma bactéria, aí começou a abrir a ferida do braço. Aí teve uma hora que ficou muito feio, onde atrapalhava muito, doía muito. Ia crescendo, estava crescendo, fazendo já cascão da ferida e estava aumentando muito rápido mesmo. 2 dias já estava tomando já o braço todo. Foi aí que a gente correu para o hospital e tal, para verificar o que era, porque estava uma coisa muito estranha. Quando o médico olhou para o braço do Pedro, automaticamente ele tirou uma foto e fez assim, mãe, eu não tenho atendimento aqui no centro, eu preciso te encaminhar urgente para o hospital, onde o Pedro vai ter que fazer sérios exames, inclusive uma biópsia, porque tomou uma dimensão muito rápido e eu preciso estudar isso a fundo. Imagina o impacto dessa notícia para o pai, para a mãe. E assim, a notícia negativa, ruim, ela bate a porta, as pessoas ficam com o coração apreensivo. E é natureza humana. Quando a pessoa ela passa por uma situação, ela pensa no pior. Ela pensa no pior e fica desesperada. Vamos entender aqui um pouquinho, através da reportagem, como a pessoa ela pode vencer, como que acontece, porque a matéria que foi preparada para aumentar o nosso conhecimento, para esclarecer mais e mais. Conosco, aqui na tela.
Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 9 mil óbitos foram registrados em 2022 como resultado de quedas. Idosos e crianças são os mais afetados pelos acidentes domésticos. Segundo o Ministério da Saúde, em 2023, cerca de 33 mil idosos foram atendidos pelo SUS, com problemas que podem levar à perda de visão e dificuldades à locomoção. A fraqueza muscular, idade avançada, doenças de Parkinson, uso de remédio são fatores que podem deixar os idosos mais suscetíveis às quedas. Que luta, que batalha! E muitas as pessoas passando por dificuldades assim. Viu quantos casos, quantas pessoas padecendo, sofrendo. Tem o caso que a pessoa ela fica, de repente, ali, o caso do nosso jovenzinho, que a família batalhou, lutou em Deus, foi um sofrimento e venceu. Agora, tem casos que a pessoa, às vezes, ela fica impossibilitada de locomoção, aprisionada a uma cadeira de rodas, ou então até mesmo a família enfrenta a dor do óbito, a perda de um familiar. E quando a pessoa, ela enfrenta um problema, uma dificuldade, ela precisa confiar, ela precisa se apegar àquilo que traz esperança. É o que ensina a Escritura Sagrada, a Bíblia. Ensina que devemos colocar o nosso coração naquilo que traz esperança ao nosso coração. Então, creia nisso. Eu quero deixar à disposição da senhora, do senhor, o nosso contato, o WhatsApp, onde você pode fazer contato conosco e solicitar, então, para resolver questões junto à nossa TV, junto ao patrocinador, ali na cidade de Magé ou cidades adjacentes, 21 979 52 26 57. Ah, pastor, tem uma pessoa que está enferma, ela está de depressão, para baixo. Pode mandar o contato, o endereço, faz contato, vamos fazer uma visita e vamos cuidar dessa pessoa, dar para ela uma boa palavra. E é isso que o mundo precisa, de boas palavras, né? Porque realmente não está fácil. Quantas são as pessoas passando por inúmeras lutas na vida e muitas das vezes o que a pessoa acaba ouvindo é o seguinte: não tem jeito, tá ruim para todo mundo, tá difícil, e daí vai. E se a pessoa ela não se policiar, ela acaba aceitando a situação. Aí ela fica conformada, aí a coisa desanda. Vamos então aqui, onde o doutor ele vai explicar um pouquinho melhor, vai falar conosco aqui, e é importantíssimo, né? Mais uma vez, sempre agradecendo aos doutores que, de coração, profissionais da área de saúde, abrem um tempinho na agenda para atender a nossa equipe, para esclarecer, para enriquecer mais esse programa que é feito com muito amor e muito carinho. Conosco, aqui na tela. Queimaduras de pele são lesões que são causadas por vários tipos de, a gente chama insultos, né? Pode ser pelo sol, pode ser por uma coisa quente, pode ser por ácidos, tudo que pode destruir a integridade daquela pele, né? Então, isso é uma queimadura. Elas podem ser muito superficiais, então a queimadura de primeiro grau, né? Atingindo a primeira camada da pele, ou ela pode ser queimaduras de segundo ou mesmo terceiro grau, quando ela atinge camadas mais profundas da pele. Queimadura de primeiro grau, basta você usar algum creme reparador da pele e a própria pele se recupera, ou mesmo uma queimadura de segundo grau mais superficial. Agora, se a queimadura é mais profunda, né, às vezes você precisa de uma abordagem cirúrgica para até limpar aquela área e às vezes você precisa esperar que aquela cicatriz vá se fazendo, a pele vá reconstituindo devagar, entendeu? Então vai depender do tipo da extensão e da profundidade dessa queimadura. Se você tem uma queimadura muito extensa, né, tanto do ponto de vista da percentagem, né, de queimadura naquele corpo, né, e quanto queimaduras mais profundas, porque a pele, ela é uma barreira, né, ela mantém o seu corpo hidratado, evita infecções, etc, né, a gente não percebe isso, mas a pele é considerada um órgão, né, então quando você tem queimaduras, você pode destruir parte desse órgão, então a pessoa está sujeita a morrer, né, assim, pode morrer por desidratação, infecções, e pode ser bastante grave. Agradeço de coração a Dermato Tassiana, que com alegria esclareceu e orientou. Realmente, muitas são as pessoas que vão agravando, porque não cuidam, não tratam. Você sabia que você precisa realmente recorrer ao médico?
Eu quero falar com a senhora, com o senhor que tem enfrentado uma luta na saúde, um problemão aí, e de repente está resistindo para não ir à consulta. Sabia que tem pessoas que ela só vai ao médico quando o familiar ou alguém a leva na emergência. É aquela pessoa que o médico diz o seguinte: olha, você precisa fazer uma consulta, um tratamento e depois prosseguir, e ela não faz isso. E a Escritura Sagrada diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Quando a pessoa ela não cuida, não zela por aquilo que Deus confiou, ela realmente está errando, ela está falhando. Então, cuida da saúde, que é muito importante. É muito importante mesmo, e eles cuidaram da saúde. Cuidaram como, pastor? Cuidaram agindo a fé, colocando diante de Deus aí. Vamos então aqui ao relato? Conosco na tela. Ao chegar no hospital, ele foi assistida por uma equipe na área de dermatologia. E foram vários médicos para fazer tudo. Passou pelos exames, pelas avaliações com os médicos e tal, e o médico passou, foi constatado que havia uma bactéria, e o médico passou os antibióticos, passou uma pomada também para ajudar na cicatrização. Com o uso da medicação, com antibióticos fortíssimos, né, que ele estava tomando um antibiótico tão forte que o primeiro comprimido que ele tomou, ele passou mal de tão forte que o medicamento era. Não estava resolvendo nada, estava aumentando, a gente estava mais preocupado ainda com aquilo. Aí eu fiz assim: filho, a mãe já recorreu por tudo que tinha que recorrer para a medicina, então agora nós só temos que recorrer a Deus. Já fizemos humanamente falando aquilo que nós podíamos, então agora vamos recorrer a Deus. A mãe vai trabalhar, vai lhe dar esse óleo ungido. Ele fez: mãe, mas vai sujar de óleo. Eu fiz: não tem problema. Você vai pegar o óleo, a mãe vai pôr na sua mão, e você durante o dia, aí você, em vez de estar assistindo televisão, você vai ficar orando. Vai orando, vai pedindo a Deus para te curar, vai dizendo ao mal que saia, vai dizendo ao mal que saia. Que bacana, a mãe orientando aí: filho, vamos agir a fé, assim, e agiram e alcançaram. Certamente alcançaram a vitória, por isso está aqui no Palavra Urgente. E a pessoa ela precisa exatamente fazer isso, colocar o coração e agir de maneira positiva. Falando em coisa positiva, eu quero compartilhar com a senhora, com o senhor, uma mensagem, um trecho bíblico para a reflexão do dia de hoje, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, no versículo de número 34. O que diz aqui a Escritura Sagrada? Diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Eu não sei se a senhora, o senhor, você está diante aí de uma oportunidade, sabe aquela ansiedade, né? Aquela, como vai ser, como vai ficar. Eu digo o seguinte sempre na igreja: é um perigo muito grande isso. Tanto a expectativa de algo bom, como de repente até o coração apreensivo por conta de algo ruim. A pessoa ela fica assim, daqui a pouco o mal vai usar dessa brecha para começar a colocar pensamento negativo. Então fecha, acalma o teu coração, joga fora a ansiedade, porque o Deus da Bíblia, Ele é contigo e quer te abençoar. Fica essa mensagem aí no coração. E falando de coisas boas no coração, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, o nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus é um Deus que dá vitória. E eu quero já aproveitar aqui e convidar a senhora, o senhor, para estar conosco na Igreja Internacional da Graça de Deus, ali do Centro de Magé, que fica na rua Coronel João Valério, 2. Olha aí, ó. Como sempre digo nesse mês de abril, olha só, esta não é a equipe bala, não é a equipe bala, não é, essa não deixa furo. Você começa a falar de imediato, já ó, no gatilho, aqui a turma é de primeira mesmo, para poder levar o melhor material, para poder levar o melhor conteúdo, apresentando assim com excelência, fazendo a obra de Deus, uma equipe maravilhosa. Eu aguardo você nesse domingo, 8 horas da manhã, como também às 18 horas, nesse último domingo do mês, onde nós estaremos comemorando ali o aniversário da nossa igreja, que comemora no mês de abril. Depois estaremos falando melhor e certamente Deus vai abençoar muito a sua vida. Vamos aqui ao relato de fé? Conosco aqui, ó, na tela. Isso era mais ou menos 11h30. E quando foi por volta das 15 horas, ele me mandou um áudio louco de felicidade. Mãe, eu tô bom, a ferida tá muito boa. A ferida tá boa, eu tô curada. Realmente foi algo assim, sobrenatural. E eu tô muito feliz porque
Isso só faz também aumentar a nossa fé mais ainda. E quando eu cheguei em casa, ele já me mostrou o braço. Então, como é que foi? Como é que tá aí o braço e tal? Ele, pai, já tô curado, tô bem, meu braço tá melhor e tal. Me mostrou, é Deus, é milagre. E ele me dizia assim, pai, eu vou dar testemunho disso aí na igreja, eu vou contar lá na igreja. Vai, conta, vai dar testemunho do que Deus fez na sua vida, esse milagre na sua vida. Ontem a minha mãe foi trabalhar, ela me deu um óleo ungido e passou na minha mão. Eu passei na ferida e comecei a orar. E depois, quando eu fui tirar o curativo, ela já estava muito boa, mas muito. Eu pulei de alegria. Completamente curado. E as marcas são praticamente invisíveis. Não existe... Quem vê a foto da ferida e vê o hoje, é praticamente invisível o que ficou no braço dele de marcas. Ele está realmente sarado. Parabéns, que Deus abençoe muito. Um forte beijo à família, que Deus ilumine cada vez mais e mais. Você que está acompanhando a programação, vou pegar aqui o meu copo com água e nós vamos preparar o nosso coração para esse momento maravilhoso, que é o momento da prece. É o momento onde nós vamos colocar diante de Deus, apresentando a Deus a água, consagrando ao Deus Altíssimo e tomando posse da vitória. Você que deseja ser feliz, busque em Deus e Deus tem o melhor para a sua vida. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, diante do Senhor, apresentamos esta água, situações, vidas, colocamos diante do Senhor e determinamos vitória, bênção. Que o Senhor venha abençoar, promovendo alívio em cada pessoa, em nome de Jesus. Beba da água. Que o Deus da Bíblia possa abençoar a sua vida, fazer com que você alcance o melhor. E eu creio nisso. Deixa eu colocar o copo com água aqui, que o nosso Deus, ele pode mudar toda e qualquer situação. Eu aguardo você ali na Igreja Internacional da Graça de Deus do Centro de Magé. Fica aqui um forte abraço de toda a equipe do Palavra Urgente, um beijo no coração e a paz. É bem assim a vida do cristão, que segue a Deus e com Ele tem comunhão. A Bíblia mostra o caminho, a direção, como um semáforo, uma sinalização. Se sou fiel e ando em retidão, leio a palavra e vivo em oração. Evangelizo, gosto de jejuar, assim eu ganho o sinal verde do Senhor Jeová. Eu tenho um sinal verde pra fazer a coisa certa. Amarelou, eu logo presto atenção. Então sinal vermelho é pé no freio, não tem pressa. Para o que é errado eu não avanço não. Eu tenho um sinal verde pra fazer a coisa certa. Amarelou, eu logo presto atenção. Então sinal vermelho é pé no freio, não tem pressa. Para o que é errado eu não avanço não. Está escrito na palavra do Senhor: vigie e ore para não cair em tentação. Fique esperto, o sinal mudou de cor, tá amarelo, redobre sua atenção. O inimigo tá sempre ao derredor, como um leão bramando, devorador. Sinal vermelho, é hora de parar. Firme na fé, resiste e o mal fugirá. Eu tenho sinal verde pra fazer a coisa certa. Amarelou, eu logo presto atenção. Pintou sinal vermelho, é pé no freio, não tem pressa. Para o que é errado eu não avanço não. Eu tenho sinal verde pra fazer a coisa certa. Amarelou, eu logo presto atenção. Pintou sinal vermelho, é pé no freio, não. Para o que é errado eu não avanço não. A Bíblia tem toda a resposta pra qualquer questão imposta sobre o que eu devo ou não devo fazer. E sinaliza claramente se espero ou sigo em frente. Ela é pra mim como um semáforo de Deus.
Eu tenho sinal verde pra fazer a coisa certa. Amarelou, eu logo presto.